Olá a todos que nos assistem. Estamos aqui direto do 8º Congresso Espírita Paraibano, que tem o tema central Entrega-te a Deus. Estamos aqui com uma figura muito querida, conhecida de todos nós, nosso querido Rubens, da Rádio Fraternidade. Rubens, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui com vocês, muito bacana, aproveitando esses ares de João Pessoa, da Paraíba. A gente tem muito ouvinte. Vamos conversar um pouco, trocar umas ideias, falar de divulgação espírita, agradecendo a você que está aí do outro lado. Ok. Rubens, eu queria que você pudesse nos contar essa história dessa rádio tão querida, que é a Rádio Fraternidade, que é a emissora do bem na internet. Pois é, sabe que a gente vai completar em fevereiro de 2019, 10 anos. E aí até a gente está preparando um material comemorativo, e aí eu fui mexer no material histórico que estava perdido, a gente vai se emocionando. Porque a história do nosso trabalho tem muito a ver com a vontade de divulgar a doutrina espírita, porque ele surge no momento em que a gente tinha um programa de rádio numa emissora AM na cidade de Uberlândia. Esse programa, eu cheguei para colaborar, esse programa já estava no ar uns 10, 12 anos, e a gente colaborou um bom tempo, 6, 7 anos, que a gente acompanhou juntos. E aí chegou um momento que a rádio teve uma mudança na programação e a gente tinha um espaço, mas o nosso espaço ia sair do ar. E a gente saiu do ar. Só que aí a gente ficou sentindo falta de algo, né? Eu me lembro que eu todas as noites, quando ia fazer a prece, pedia a Deus para a gente voltar a ter um trabalho de divulgação espírita. Enquanto a rádio saiu fora, quando a rádio terminou o nosso programa, a gente até correu atrás para tentar, vamos comprar uma rádio, vamos ver como é que é essa coisa de rádio. Apesar de ter formação em jornalismo, essa parte dos bastidores, de técnica, a gente não tinha tanto conhecimento. Mas a gente foi atrás, tinha uma rádio sendo vendida na cidade de Uberlândia, só que quando a gente viu o preço, a gente desistiu, né? Porque na época custava R$1,5 milhão de reais. Nossa. Só a concessão. Quer dizer, você tinha que montar toda a estrutura de equipamentos e fazer a rádio tocar. Então, quer dizer, era uma coisa inviável para o movimento espírita. A gente ficou chupando o dedo, vamos dizer assim, né? Esperando as coisas acontecerem. E a gente continuou fazendo as nossas preces, pedindo a Deus que pudesse ter uma luz. E aí foi que, de repente, foi muito bacana, porque num dia de dezembro, eu não me lembro direitinho quando foi, eu acordei como se eu tivesse chegado de uma reunião no plano espiritual. Isso foi muito nítido. Uma reunião no plano espiritual, com todas as diretrizes de um trabalho que ia ser criado de comunicação espírita, e o nome bem claro, Rádio Fraternidade. Nossa. Então a primeira coisa que eu fiz foi ver se nós tínhamos esse domínio liberado na internet. Então quando eu vou lá no registro.br, que mexe com o domínio no Brasil, radiofraternidade.com.br, liberado. Então a primeira coisa que eu fiz foi registrar o domínio no meu nome. Mas como é que faz uma rádio? Não tinha a mínima ideia, né? E assim, não tinha ideia nenhuma de como é que a gente faria algo funcionar 24 horas na internet, uma rádio. E aí a gente começou a pesquisar como é que isso ia acontecer, como é que isso ia virar, né? E a gente começou a estudar, e assim, usando a própria internet para poder ser um ponto de pesquisa da gente. E foi bacana, porque a gente foi descobrindo as coisas, né? Foi entendendo as coisas, e aí começamos a buscar essas informações até a rádio entrar no ar para valer de forma definitiva e oficial no dia 1º de fevereiro de 2009. Então ela funcionou de mais ou menos de 15 de dezembro de 2008 até o dia 31 de janeiro de 2009 em caráter experimental. Sim. Uma programação que a gente ia fazendo teste, vendo como é que as coisas iam acontecer. E foi mais ou menos assim a história bem resumida da Rádio Fraternidade. Porque quando a gente teve a ideia, eu falei assim, mas como é que a gente vai preencher uma grade de 24 horas? Aí assim, a gente tem que ter material, conteúdo. E aí a gente começou a ver programas de rádio que já existiam, material, música. Eu falei, gente, música. A gente precisa ter música na rádio, né? Como é que é música espírita? Onde que a gente vai achar? Foi muito bacana que na época eu encontrei um site que tinha muita música espírita. O site hoje nem está no ar mais, mas eu consegui baixar, se eu não me engano, um acervo de umas 2.000 músicas espíritas. Então isso assim foi bacana, porque até isso me moveu para ter esse conhecimento, coisas que eu não tinha muito conhecimento, né? E aí isso foi o pontapé que a gente começou a planejar o trabalho da Rádio Fraternidade. Já está aí 10 anos, né? 10 anos.
E me diz uma coisa, assim, é interessante, né, Rubens, como o acesso, né, é muito mais amplo, não é? E eu vejo os depoimentos, porque eu acompanho, logicamente, a Rádio Fraternidade e Queiroz, né, e pela manhã, tomando café e ouvindo você. E quando, com certeza, eu vejo os depoimentos de algumas pessoas, porque o alcance da Rádio Fraternidade ultrapassou fronteiras, não é? Você sabe que tem uma coisa muito interessante, que a gente tem primado o nosso trabalho, e assim, quando a gente tem a oportunidade de conversar com amigos que fazem trabalhos nessa área de comunicação, o que a gente coloca como norte para nós é que nós somos trabalhadores do Cristo. Às vezes esse papel de eu estar aqui falando do trabalho da Rádio Fraternidade, ou vocês mesmos, o trabalho que vocês fazem de divulgação, que é nota 10, a gente é mero instrumento do alto. Então, talvez o sucesso que nós temos, assim, o alcance que a gente tem da Rádio Fraternidade, ele se deve muito ao quê? A essa postura nossa de sermos servidores do Cristo, fazendo com que a mensagem chegue. E realmente, uma vez um amigo espiritual, porque a gente ainda é humano, então a gente fica preocupado muito com números, com audiência, com essa coisa. Um amigo espiritual nos deu um alerta e falou assim, olha, se uma pessoa estiver ouvindo, já valeu a pena o trabalho. E isso é um aprendizado para a gente. Entendeu? Então a gente tem que ter como diretriz fazer o nosso melhor, porque nós somos servidores. O resultado não é meu, não é da equipe, o resultado é do Cristo, porque a nossa proposta é divulgar a mensagem do Cristo. Então quando a gente tem essa questão como ideário, as coisas vão surgindo. Não foi diferente com o trabalho da rádio. Eu lembro quando a gente foi fazer a primeira transmissão ao vivo de um evento de música espírita na cidade de Uberlândia, eu me emocionei bastante. Por quê? Porque você usando uma tecnologia de celular móvel, você colocando um evento ao vivo, poxa, olha que bacana. Porque a internet ela veio para ser uma questão de democratização dos meios de comunicação. Sim. Porque veja, quando é que nós vamos ter recurso para comprar uma rádio, como foi o nosso caso, com R$ 1,5 milhão? Hoje, quando nós estamos gravando esse programa, tem uma rádio vendida na cidade de Uberlândia. Hoje, ela custa R$ 4,5 milhões. Pensa, uma rádio FM. Então, só que é um meio de comunicação que se nós todos nos dessemos as mãos, nós poderíamos estar levando esse Consolador para muita gente necessitada. Porque a internet, ela abre, ela é o meio que vai longe, vai. Mas se a gente for ver outras escolas religiosas, elas já perceberam a importância que esses veículos de comunicação têm para levar a informação da religião delas. Agora imagina o Consolador Prometido chegando a esses lares. Só que nós temos dificuldade com a questão financeira, de levantar recursos financeiros para isso. Mas a gente tem um retorno dos ouvintes que são magníficos. A gente teve um retorno de um ouvinte que eu falei, até passei para a nossa equipe, falei assim, olha, todo o nosso trabalho já valeu a pena. Porque ela disse mais ou menos assim, vocês não têm ideia, mas vocês salvaram a minha vida. Assim como a gente tem, vocês também têm, vários outros trabalhos nessa linha, tem. Por quê? Porque elas mostram o Jesus que ama. Sabe? Então, assim, a gente vai vendo que o instrumento da comunicação é justamente isso. A gente está aqui transmitindo o congresso, você vai vendo lá as manifestações, as pessoas, sabe, olha, eu tive um bebê agora, eu não posso estar lá, eu estou acompanhando aqui com vocês. Então, quer dizer, eu fico pensando assim, eu lembro quando a gente começou a transmitir, assim, se a gente hoje tem transmissão de jogo de vôlei, de basquete, de corrida de cavalo, por que a gente não pode transmitir os eventos espíritas, de arte, de palestras? Quem quiser assistir, está ali, tá a opção, é opcional, mas a gente fazer a nossa parte de fazer com que essa mensagem chegue até o outro lado. Exato. E isso é tão importante porque quantas pessoas, por exemplo, gostariam de, às vezes, de ir para um determinado estado, assistir um congresso, né? Como vocês estão aqui conosco, e a gente agradece esse apoio da Rádio Fraternidade, que está justamente transmitindo esse trabalho, entregando assim a Deus, né? Nesse processo de trabalho, para que as pessoas possam assistir, né, do seu lar, juntar. Né? Você deve ter histórias aí de pessoas que... É muito interessante, porque é isso mesmo. As pessoas falam assim, olha, nós estamos aqui sentados, almoçando, tomando um café da manhã, acompanhando vocês, acompanhando as palestras, assistindo, ouvindo. Então, um relato que chegou para a gente uma vez, ó, todo domingo a gente está fazendo um almoço e está ouvindo vocês. Então, quer dizer, isso é gratificante.
Mas é por quê? Porque dá trabalho Sim. fazer. Eu costumo dizer que porque às vezes as pessoas pensam assim, é fácil fazer, a gente está aqui gravando aqui. Olha o desprendimento de tempo, de esforço, os problemas técnicos que o Queiroz até me contou, que acontecem com vocês, acontecem com a gente. Quer dizer, as pessoas pensam que é fácil. Não é, mas é preciso que haja uma palavrinha, porque diante dos desafios da caminhada, a persistência nossa naquela proposta que a gente abraçou, ela tem que ser constante. Então o problema aparece, a gente respira fundo e tenta resolver e faz. E aí a gratidão é quando o ouvinte ou quando o telespectador está do outro lado e nos emite uma mensagem de agradecimento. Né? E é isso que a gente tem de retorno, sabe? E é isso que vai alimentando, é o nosso grande pagamento, vamos falar assim, de ser instrumento útil na proposta de divulgar a mensagem do Cristo. Né? Então, se cada um de nós fizermos um pouquinho, e aí o outro lado precisa ajudar, que é divulgar, que é fazer com que outras pessoas tenham oportunidade de acompanhar. E também, um trabalho como esse, ele também você não pode pensar que as coisas caem do céu. Tipo assim, você tem o equipamento técnico, você tem manutenção de equipamento. Então, se você puder ajudar de alguma forma, doe e ajude. Porque esse é um outro viés que a gente precisa fazer a nossa contrapartida. A gente sempre quer, mas o que a gente pode fazer? Tem histórias na Rádio Fraternidade assim, que nos emocionam bastante. Uma vez a gente precisava de um equipamento e a gente não tinha recurso. O equipamento nós ganhamos. Nós ganhamos o equipamento. Então, veja, isso a pessoa chegou, doou, as pessoas doam sem contrapartida nenhuma, não quero nem aparecer. Nós tivemos um dos nossos anos atrás, que uma pessoa doou uma quantidade até considerável durante um ano inteiro. E aquilo possibilitou com que o trabalho fosse mantido. Sim. Então, quer dizer, a gente vê que quando a proposta é boa, o alto também faz a sua parte de nos ajudar. Com certeza. E esse eu acho que é o quê, né, de importância, né, Rubens? A gente vê a dedicação de vocês, vê o amor, né, que vocês dedicam ao trabalho. Quando você coloca amor, as coisas fluem. Não vou falar que não tem dificuldade. Não vou falar que a gente não enfrenta problema interpessoal, porque a relação de uns com os outros não é fácil. Mas sempre, quando você coloca o amor em primeiro lugar, as coisas vão acontecendo e vão fluindo. Né? E se aparece a dificuldade, você vai aprender com aquela dificuldade. Se você tem uma situação conturbada de relacionamento com aquele companheiro, aquele irmão de caminhada, aquela situação também serve para você aprender, desenvolver em si, se aperfeiçoar e crescer. Sim. Porque foi assim com Jesus, com os próprios apóstolos. Né? Então, ele nos ensinou que precisa ter esse tato de lidar um com o outro. Por quê? Porque todos nós precisamos da oportunidade do trabalho. E é isso que a gente encara. O trabalho na Rádio Fraternidade, ele é muito interessante também por um outro viés. Quando a gente não pode estar nos lugares, um ouvinte se transforma muitas vezes em colaborador nosso. Quantos irmãos nós temos, quando a gente não pode estar no lugar, eles vão lá e nos ajudam. Por exemplo, tem uma história muito bacana. Você viu, o Haroldo foi fazer um trabalho de divulgação na China e no Japão. Nós tínhamos um ouvinte no Japão que transmitiu uma palestra para nós. Olha lá. Só. E assim acontece no mundo inteiro. Teve uma equipe que acompanhou o Haroldo também numa viagem na Europa, e aí essa equipe transmitiu para a gente em 2014 praticamente todas as palestras que o Haroldo realizou lá no continente europeu, na Alemanha, na Áustria, na Suíça. Então vejam, o ouvinte se transformou em nosso colaborador. Isso é fantástico, isso é lindo. Né? E tem casos assim de ouvintes que estavam passando por um problema de saúde, escutaram a rádio, às vezes enfrentaram o tratamento quimioterápico, superaram e estão trabalhando hoje. São colaboradores nossos, nas frentes de trabalho da gente. Então, a gente vê que Deus vai dando oportunidade para a gente fazer o nosso trabalho. E eu acho que é por isso que tem o nome da fraternidade aí. Esse nome não poderia ser mais oportuno. É verdade. Não é? E quando você falava, Rubens, eu fiquei imaginando, né, você falando desses colaboradores que começam a estar se espalhando pelo mundo, que são ouvintes da rádio, pontos de luz, né? Enviando, nossa, que lindo isso. Por exemplo, a gente teve, final de dezembro de 2018, no início de dezembro, o Congresso Espírita Espanhol, e a gente transmitiu, usando o link deles, mas a gente tinha uma ouvinte nossa, que foi a nossa repórter lá. Então ela gravava com as pessoas,
nos mandavam o áudio pelo WhatsApp e a gente já colocava no ar quase que imediatamente. Então você vê, tá vendo? Essa coisa de ser colaborador, né? De você se estender. Porque hoje em dia, para fazer a transmissão de áudio, você não precisa de muita coisa. Você chega com o notebook, um cabo de áudio, a internet, pode ser internet até do próprio celular, você pega a saída de áudio da mesa do evento, pronto. Da onde a gente estiver, remotamente, a gente faz todo o trabalho de instalar o programa de transmissão e coloca no ar na rádio. Então não é muito complicado. E foi assim que a gente fez, Sim. É assim que a gente faz ainda, para que a mensagem do bem chegue ao outro lado. Sabe? Console os corações. Esse é o nosso papel. Consolar corações. E assim, é muito interessante que a gente estava falando até antes da entrevista, né? Essa coisa do momento de prece que a gente criou na Rádio Fraternidade. A gente tem 6 horas da manhã, reprisa meio-dia, tem outro às 18. E esses são os 3 principais que a gente tem, mas o das 6 da manhã começou assim, né? Não era eu que fazia, era gravado, a pessoa que gravava deixou. Aí eu fui fazer, fiz gravado, mas quando você faz ao vivo é diferente. E a gente percebeu que quando você faz ao vivo, ele tem um toque diferenciado. E aí a gente vê o quanto as pessoas estão necessitadas. Quantas pessoas têm essa necessidade de se conectar com Deus e a gente acaba fazendo esse papel de ajudá-los a conectar com Deus. Esses dias para trás, por uma questão de alinhamento, a gente ver como é que estava, a gente até assustei com o resultado, porque a gente foi fazendo uma análise e foi observando que aquele momento ele está tendo praticamente os mesmos índices de audiência de uma palestra do Haroldo, do Divaldo. Então você fala assim, gente, que coisa mais doida. Isso é tão interessante, eu ia justamente tocar nesse ponto, porque eu e Queiroz, como eu disse, a gente escuta cedinho, né? Nos preparando para ir para o trabalho, é bem cedo mesmo, 6 horas da manhã. E a gente se acostumou também com a Divina, né? Com aquela voz doce, que nos encanta, né? Então a Divina tem um papel aí, não é? Fundamental. Ela é um braço direito nosso, realmente, de nos dar o suporte. Eu acho que quando você faz um trabalho em família, ele também precisa ter todos ali envolvidos, sabe? Porque a gente tem que abrir mão, a gente abriu mão do nosso espaço, nós temos a expositora Eulália, ela falou uma coisa, uma palestra para nós, foi assim, tocou o nosso coração. Porque ela esteve lá onde a gente funciona, e você pensa assim, no estúdio de rádio, você pensa uma coisa muito grande, uma coisa assim, né? Não, é um quartinho. Aí ela disse que é uma manjedoura. E aí realmente a ideia, a filosofia é essa. Porque talvez se a gente tivesse de uma estrutura diferente, a gente talvez não teria todo esse alcance, toda essa coisa da simplicidade, da humildade, sabe? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. E a Divina entra, a gente criou lá o espaço, até para ter esse envolvimento com o ouvinte, de aproximar o ouvinte, de mandar o abraço. E o ouvinte escreve e pede um abraço. Exatamente. Manda um abraço para mim. Manda um abraço para o fulano. Eu quero mandar um abraço para o fulano que faz aniversário tal dia. Isso é porque o rádio, a história do rádio é muito bacana, porque o rádio ele é um companheiro. Porque a televisão, o vídeo, você precisa estar acompanhando, muitas vezes tem que sentar e ficar assistindo, né? Porque às vezes o recurso do áudio e o recurso do vídeo faz com que você tenha que acompanhar. Sim. O rádio não. Onde você estiver, você, por exemplo, você está fazendo a comida, você está ouvindo, você está fazendo. Isso. Então isso é muito interessante. E aí, o ouvinte, ele se sente aconchegado, manda um abraço para mim, aniversário de fulano tal dia, a gente criou um espaço também de parabenizar o ouvinte, fazendo uma transição de inter-relação nossa com o ouvinte, porque na verdade a gente é instrumento de divulgação da mensagem do Cristo, mas o principal é quem está do outro lado, é o ouvinte, porque se eu não tenho um ouvinte, eu não tenho trabalho. Isso. E é isso que me chama muita atenção, né, do trabalho de vocês. Vocês criaram uma relação de intimidade afetuosa com quem ouve. Então, é a Divina com aquela voz suave, é o seu jeito, são as preces. E, como você bem disse, nós temos hoje uma carência afetiva real que as pessoas precisam. E esse lugar mesmo de sentir o apoio da espiritualidade. Então, assim, eu acho muito interessante esse ponto que você traz, porque eu acho que vamos dizer assim, a essência do trabalho. Nós falamos de amor anteriormente, e esse amor, eu percebo na Rádio Fraternidade, ele se apresenta nesse lugar afetivo que vocês estabeleceram, Rubens. Isso é tão interessante também que
A Divina que é responsável disso. A gente acabou criando, porque foi tendo, a gente tinha os ouvintes entrando em contato com a gente, estava na moda a questão do WhatsApp, criei um grupo de WhatsApp. A Divina que é responsável por ter criado esse grupo. Criou um grupo de WhatsApp, encheu. Criou o segundo, encheu. Criou o terceiro, encheu. Criou o quarto, encheu. Aí tinha umas pessoas que queriam só saber da programação e criou um grupo só para programação. Então nós hoje temos 5 grupos de WhatsApp, todos cheios. E aí, você vê, as pessoas trocam mensagem entre elas. A Rádio Fraternidade foi um ponto de encontro entre essas pessoas. Que interessante. Essa inter-relação. Nós tivemos assim, essa coisa do amor, da necessidade das pessoas. Nós tivemos que criar na Rádio Fraternidade, na nossa equipe, um grupo de atendimento fraterno, porque nós não estávamos dando conta. Por quê? Nossa. Porque a demanda estava tão grande. Então a gente separou uma equipe, então chega alguma situação que demanda um atendimento fraterno, então a gente separa aquele caso, encaminha para a pessoa que é responsável, aí ela distribui. Nós temos médicos, tem psicólogos, tem pessoas que estão acostumadas com atendimento fraterno, então ela presta um atendimento fraterno para aquela pessoa. Às vezes a pessoa escreve para a gente, estou com um problema assim, assado, e eu precisava de uma ajuda, de uma luz, o que vocês podem me ajudar? No primeiro momento a gente manda uma mensagem, fala, olha meu irmão, calma, tranquila, escute essa mensagem, eu leio essa mensagem, nós vamos encaminhar seu caso para uma equipe do atendimento fraterno que vai manter um contato com você, mas mantenha o pensamento em Deus. Então, quer dizer, o ouvinte, aquela outra ponta, ele tem toda uma atenção especial da gente. A gente tenta fazer assim, é muita coisa chegando ao mesmo tempo, mas a gente tenta dar uma resposta para tudo que nos chega. Sim. A gente nem sempre consegue, às vezes, Sim. fazer no tempo Claro. ideal, mas a gente tenta fazer. E isso é interessante, porque isso faz com que o ouvinte se restabeleça. Quantos nos escrevem agradecendo? Às vezes as famílias estão numa situação difícil, problema em casa. Então, assim, ela acaba encontrando um consolo, uma esperança, sabe? E aí a gente vai tocando o trabalho, vai fazendo a nossa tarefa de divulgação. Rubens, falando, né, sobre todo esse trabalho, você tem a dimensão de quanto socorro a Rádio Fraternidade representa, socorro espiritual. Você sabe que talvez se a gente soubesse, a gente não faria o trabalho. Eu falo isso porque, às vezes, eu comento muito com a Divina, assim, Divina, olha esse depoimento aqui, olha esse outro aqui. Aí a gente troca ideia e fala assim, se a gente tivesse a dimensão do que significa, a gente ficaria com medo e não faria. Porque é muita responsabilidade. É muito, assim, a gente teria medo, tremeria nas bases mesmo para fazer o trabalho. Mas a gente sabe do amparo da espiritualidade, a gente sabe do auxílio. Recentemente a gente teve numa cidade e uma pessoa foi me procurar, olha, Rubens, está todo mundo, ele falou desse jeito assim, está todo mundo aqui querendo abraçar o Rossando, abraçar o Haroldo, mas eu vim cá para te dar um abraço. Eu falei, que isso? Eu fiquei assim, que isso? Porque eu falei assim, olha, eu tive um problema e ouvindo as preces, você conseguiu me ajudar a sustentar diante da situação. Então, quer dizer, esse é um pontinho, né, de tantas coisas que a gente tem. Eu estou lá fazendo um trabalho, fazendo o registro da história da Rádio Fraternidade e olhando, a gente tem um livro de visitas, eu levantei esse dado agora. Desde que nós criamos, foi desde maio de 2009 até agora, são 35 mil mensagens no livro de visitas da rádio. Eu fiquei boquiaberto com a quantidade de mensagem. E aí eu comecei a pegar lá China, Jacarta, Japão, Suíça, Portugal, Inglaterra, e você vendo assim, o que significa isso. Porque a gente fala de Brasil, o Brasil é um pessoal muito aconchegante, mas quando você vai para fora, você não tem ninguém. O significado que um trabalho de divulgação espírita, não só o nosso, mas o de vocês, de tantas outras emissoras, tantos outros trabalhos que existem por aí, são consolo aos corações de quem está do outro lado. A depressão que bate na porta de todo mundo. Então, se a gente tivesse a dimensão do que significaria isso, a gente não faria. A gente ficaria com medo, entendeu? E assim, e nisso vai para completar os 10 anos, sabe? Eu sei que muita gente às vezes pegou o trabalho da rádio como referência, se criaram muitas outras web rádios,
E a gente sempre ajudou. A gente sempre, o pessoal pergunta, como é que vocês fazem? A gente sempre dá umas dicas gerais, né? E vai fazendo. Então, além do todo o suporte que vocês dão espiritual às pessoas, vocês começaram a ser também mentores de outras rádios. Imagina só, aí já dando frutos, mas isso é outros frutos. Porque veja, se nós temos várias casas espíritas, cada um fazendo o seu trabalho, cada um direcionando. Nós, como emissora, não conseguimos cobrir todas as coisas que estão acontecendo. Então, se a gente não puder ir, mas tiver uma co-irmã fazendo, maravilha! Sim. É a propagação da mensagem espírita. E hoje nós temos o recurso de poder usar a internet para isso, a internet para o bem, fazer o bem. Quer dizer, o que nós temos hoje nas mãos? A rede mundial de computadores, precisa ser bem usada. Como vocês estão fazendo o programa, fazem outros trabalhos de divulgação. É utilizar esse meio, que tem um custo muito baixo, a favor do bem. E propagar isso. Né? Só que a contrapartida é a doação de amor. O amor que nós temos, o amor que vocês têm. Quer dizer, que as pessoas precisam entender que não pode haver o personalismo. Sim. Isso é muito importante. O importante é a gente ser, eu sempre digo isso para a nossa equipe, olha, às vezes subir um púlpito, falar, não é o mais importante, porque Deus nos convoca para o trabalho, não importa o trabalho. O fato de a gente estar trabalhando por Cristo já é uma dádiva para a gente, em função do espírito imperfeito que nós ainda somos. Então, servir, não importa se é servir fazendo um ajuste técnico, ou fazendo uma locução, ou numa retaguarda, ou num outro trabalho. O importante é servir, sem querer aparecer mais do que a mensagem. Porque isso que é uma questão muito importante, que a gente tem que deixar bem claro. Quem tem que aparecer é o Cristo. Os louros do trabalho não são meus, são do Cristo. Enquanto a gente tiver essa postura de servir, mas de verdade mesmo, sim, o trabalho segue, o amparo não falta e caminha. As portas vão se abrindo, as dificuldades aparecerão? Aparecerão, como aparece em qualquer atividade. Mas elas aparecem como um instrumento também de crescimento da gente, para a gente saber lidar com a diversidade e evoluir. Verdade. Rubens, e tem o céu, né? A gente está aqui na Paraíba, está gravando aqui, né, em João Pessoa, mas a nossa cabeça está lá no céu, no Congresso Espírita de Uberlândia. Esse nome eu achei fantástico, viu? Foi muito bacana, foi assim, bem inspirado pelo alvo também, sugerido pelos nossos amigos numa reunião, e bateu direitinho. Mas foi uma forma carinhosa da gente comemorar o aniversário da rádio, que vinha acontecendo, só que não tinha essa ideia de congresso. Mas a gente viajando, cobrindo vários eventos, por exemplo, por que a gente não concentra tudo e faz uma atividade aqui na cidade de Uberlândia? E foi isso que a gente fez. E a gente teve um retorno assim fantástico. A gente começou para 1.000 pessoas, no segundo 1.400, no local. A gente teve que sair daquele local porque cresceu. No ano passado a gente foi para o centro de convenções, que cabem 2.500 pessoas. Quer dizer, a gente quase que dobrou. E esse ano a gente está indo novamente, vai fazer novamente no centro de convenções, já não tem inscrição mais. Então, quer dizer, as pessoas querem ir, a gente tem uma lista de espera para 300 pessoas. Eu e meu esposo, que está de férias agora em janeiro, e eu digo, vamos lá. E quando a gente viu, esgotado. Mas assim, por um lado... Mas a gente fica feliz, porque, não é? A gente vai assistir pela Rádio Fraternidade. Isso foi uma coisa que aconteceu para a cidade de Uberlândia, muito interessante. Porque quando você vê, até o céu tem o dedo da espiritualidade. A gente resgatando essa pesquisa, a gente viu que, quando a gente foi fazer o congresso, a gente fez uma casa de eventos na cidade, mas queria ir para lá, ir para o centro de convenções, porque ele está numa região que você tem uma rede hoteleira muito grande, a parte de alimentação. A gente foi assim, portas fechadas, porque o valor era muito alto. Em 2017, no finalzinho de 2017, eles nos chamaram para uma reunião. Eu já adiantei, olha, já conversando com vocês, o valor que vocês estão querendo, eu não conto, não tem jeito. Então, mas vamos conversar. Aí que você viu o dedo da espiritualidade, porque deu certo. Eles nos ofereceram um valor que a gente conseguiria pagar, um acesso muito bom. Pessoal, imagina, você tem no mesmo local, centro de convenções, o hotel e um shopping. Uma praça de alimentação que resolveu o grande problema dos nossos congressos anteriores, que é essa coisa da alimentação. Sim. Então, assim, aí está lá. E a gente tem feito um evento que
comemora o aniversário da rádio. E para nós vai ser uma alegria muito grande agora em 2019 ter o Divaldo participando do congresso. Então, quer dizer, a gente está trabalhando bastante para oferecer o melhor. E o que a gente percebeu? Que cerca de 60% dos congressistas são ouvintes da rádio, que vem do Brasil e do mundo inteiro. O ano passado, para você ter uma ideia, nós tivemos a presença de um casal polonês. A Mônica, hoje, ela já está no plano espiritual, ela desencarnou ano passado, mas ela esteve com a gente em janeiro. E ela é uma ouvinte, só que ela fala português porque ela viveu muito tempo em Portugal. E ela vinha sempre na região, no Brasil, todos os anos, e queria conhecer o trabalho da Rádio Fraternidade. Então, em 2017, o sonho dela foi conhecer, ela conheceu. E em 2018, ano passado, ela esteve no céu com a gente. E aí foi muito bacana, porque você vê que é uma coisa internacional também, da participação das pessoas. E vai fazendo com que a mensagem do Consolador irradie para o mundo. Meu querido Rubens, para nós que fazemos o DECOM Paraíba, é uma gratificação estarmos aqui nesse momento. Gratas a Deus por essa Rádio Fraternidade, né, que foi, como você disse, uma luz, né, que veio para trazer a mensagem do Cristo a todos de forma, como você disse, democrática. E você aqui conosco, no nosso congresso, não é? Nesse momento que a gente percebe de que, como nós falamos aqui, o amor precisa ser divulgado. Queria que você pudesse deixar a sua mensagem aos nossos queridos espectadores. Olha, vocês fazem um trabalho também muito bacana de divulgação espírita. Eu acho que são inspiração também para muita gente. Então, quem estiver nos acompanhando possa se inspirar na dedicação que vocês propõem e dizer a você que você também é uma peça fundamental nesse processo de renovação que nós temos do nosso órgão. Porque teorizar sobre o Cristo é muito fácil, quando você pega uma página do Evangelho e fala sobre aquela mensagem. Mas o momento tem nos conclamado a vivenciar esse conteúdo. E vivenciar esse conteúdo não é lá fora, é no nosso mundo íntimo. Porque é aí que estão os desafios. Porque a proposta do Cristo é a proposta do amor, da fraternidade. E a vivência desse amor e dessa fraternidade, ela urge. Projetos de divulgação espírita precisam demais do seu apoio. Seu apoio com as preces, seu apoio com a vibração, seu apoio, se for possível, com recursos financeiros, porque só dessa forma que se renovam os equipamentos, se adquire novos equipamentos, aproveita-se outras ferramentas. Se nós queremos que a mensagem do Cristo se propague, nós somos co-participantes para que isso aconteça. Um evento como esse que a gente está acompanhando aqui, promovido pela Federação Espírita da Paraíba e tantas outras entidades espíritas, só é possível porque se dá as mãos nesse conteúdo. Por que hoje a gente não tem uma TV aberta espírita, uma TV espírita aberta, vamos dizer assim? Porque nós não temos recursos financeiros. Então, como é que a gente faz? A gente usa a internet, que é o meio viável. Mas é preciso também que a gente faça a nossa contrapartida. Vamos cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, fazer aquilo que é possível fazer. Você vê, a gente teve há pouco tempo atrás um pedido de socorro da própria FEB TV. Então, sim, veja, eu até falei para os meninos, vamos dar as mãos, vamos ajudar. Então, você que está aí do outro lado tem um papel fundamental. O que você que está nos assistindo agora pode fazer para ajudar aqui o DECOM, que é o Departamento de Comunicação? Escreve aqui, olha, eu quero fazer alguma coisa. Quero doar R$5, quero doar R$10. Não, quero ajudar em alguma forma. É você sair do seu imobilismo e ser útil. Como a gente da Rádio Fraternidade tem. O ouvinte, olha, eu quero ser colaborador de vocês. Nós vamos ter uma palestra aí, você quer ajudar? Nós estamos precisando de alguém que nos ajude a editar um programa. A gente ensina como é que faz. Editar as palestras, você quer? Vou me transformando em colaborador. Eu acho que é isso. Vamos fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. Não vamos esperar sentar de braços cruzados, não, porque não vem. Com certeza. Meu querido Rubens, eu que agradeço. Que possamos, com essa história, né, de amor, de dedicação, de entrega a Deus, sermos colaboradores do Cristo. Um abraço a todos, fiquemos na paz. Até o próximo Ponto a Ponto.